Amém? Quero convidar o pastor Anderson. O pastor Anderson veio lá de Niterói, carinhosamente atendeu o nosso convite. Ele é o vice-reitor da FATEC, Faculdade de Teologia Cristã. FATEC. E ele é pastor, professor. E ele veio aqui hoje trazer uma palavra de Deus para nós. Vamos orar? Está muito tempo sentado, né? Fique em pé um pouquinho, dá uma esticada, porque ele disse que vai falar 3 horas hoje. Glória a Deus! Pai, muito obrigado por esse recadinho. Obrigado por essa noite, por esta reunião. Te pedimos, Senhor, que o Senhor fale através do teu servo, que possamos entender a tua mensagem para nós nessa noite. Obrigado, Pai, pela vida de cada homem que está aqui. E eu te peço, Senhor, mais uma vez, que saiamos daqui restaurados e transformados para dar muitos frutos no teu reino. Obrigado pelos visitantes que estão conosco. Obrigado pela vida de cada homem que está aqui. Senhor, porque eu sei que grandes são as tuas obras e grandes coisas o Senhor tem para fazer na vida dessas pessoas. Abençoamos o pastor Anderson em teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos. Pode se sentar no seu lugar. Bom estar com vocês aqui. Deixa eu me apresentar um pouquinho mais aos irmãos. Eu sou o pastor Anderson Rezende, sou o pastor presidente da Comunidade Evangélica de Restauração em Jacarepaguá. Eu moro na Praça Seca. Sou vice-reitor da FATEF, Faculdade Aplicada de Teologia e Filosofia, que tem a sua sede em São Gonçalo, e temos hoje 42 unidades no Brasil, das quais eu coordeno 4 unidades: o polo de Nova Iguaçu, o polo de Jacarepaguá, o polo de Duque de Caxias e o polo que temos na IBCA, o polo de Marechal Hermes. São polos de minha coordenação. Meu ministério tem 2 frentes de ação: o contexto da igreja local e principalmente também a veia da educação teológica e da capacitação de líderes. É sobre isso que eu venho me dedicando nos últimos anos. Tive um dia bastante intenso hoje, dei aula pela manhã, depois fui a São Gonçalo. Nossa faculdade trouxe pela 2ª vez um rabino messiânico, professor na Universidade Hebraica de Jerusalém, que hoje esteve conosco durante o dia inteiro, trazendo uma aula especial para muitas pessoas que estavam lá. E quando deu 6 da tarde, eu saí lá de São Gonçalo para estar aqui com vocês. Nunca tinha vindo a Miguel Pereira, sempre fui ali a Japeri, já tive em Japeri algumas vezes, não conhecia Miguel Pereira, né? E é longe, né? De lá de Japeri para cá, é longe. Mas cheguei a tempo, deu tudo certo, graças a Deus. Para mim é um privilégio estar com vocês nesse retiro abençoado. Deus tem me dado esse privilégio de ministrar em alguns retiros de homens. Mês passado eu estava ministrando em um, na realidade mês retrasado, estava ministrando no retiro de homens ali em Guapimirim. Então, pelo menos por ano, aí, uns 3 ou 4 retiros de homens eu estou ministrando, e eu gosto muito de ministrar em retiros de homens. E destacar algo também, eu acho que um dos calcanhares de Aquiles em muitas igrejas é o trabalho com homens. Mas vocês estão de parabéns, vocês fazem um trabalho muito bom com os homens. Dê um aplauso seu pela sua vida em nome de Jesus. É uma das poucas igrejas que eu conheço que tem feito um bom trabalho com os homens, porque muitas das quais eu conheço têm uma dificuldade enorme no trabalho com os homens. Bem, coube a minha responsabilidade ministrar a você a palavra nessa noite e amanhã pela manhã. E normalmente quando eu vou em retiro de homens, eu trabalho de uma maneira um pouco diferente, no sentido de juntos pararmos para refletir a respeito de verdades bíblicas do reino de Deus aplicados à vida do homem. Então minha proposta hoje e amanhã é refletirmos à luz de algumas verdades bíblicas, e na medida que a gente for refletindo, nós vamos ser provocados com algumas verdades da palavra de Deus. Escolhi um personagem da Bíblia, nós vamos mergulhar na vida desse personagem, só que ele vai vir num segundo momento. Nós vamos dar uma mergulhada na vida de um personagem da Bíblia que é para nós um modelo e referência de homem.
Então minha proposta nessa noite é começarmos pensando algumas coisas, refletirmos algumas coisas, e minha intenção aqui será lhes provocar o pensamento, lhes provocar a reflexão, e juntos nessa reflexão nós começarmos a vislumbrar o projeto de Deus para as nossas vidas enquanto homens. E eu começo perguntando uma coisa que você não vai precisar responder verbalmente, mas a você mesmo. Qual é a essência da obra de Deus em nós? O que Deus deseja fazer na vida do ser humano? O que Deus deseja fazer na vida de um homem, de uma mulher? Bem, primeira coisa, Deus deseja nos reconciliar com Ele. E o processo dessa reconciliação se dá pela sua graça revelada em Jesus Cristo. É em Jesus de Nazaré que homens e mulheres que estão afastados de Deus são reconciliados com o ser soberano. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós, raça humana, caímos. A raça humana está distante de Deus. E como diz a Bíblia, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando um homem conhece a Deus, um homem, uma mulher, um ser humano conhece a Deus, quando um ser humano tem uma experiência genuína com Jesus Cristo, reconhecendo que no Filho de Deus, seus pecados, suas mazelas, suas misérias, sua condenação e sua rebelião foi depositada sobre o Filho de Deus na cruz do Calvário, este homem, esta mulher, esse ser humano é reconciliado com Deus. E nessa reconciliação ele passa a ser nova criatura, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Nos tornamos novas criaturas em Deus pelo poder do seu Evangelho, revelado na pessoa de seu Filho, por meio de quem temos acesso à graça de Deus. Como diz a Bíblia, estávamos no império das trevas e Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E agora o que Deus começa a fazer em nossas vidas? Ele começa a nos restaurar. A obra de Deus consiste em reconciliar seres humanos consigo. Pessoas que outrora caminhavam na vida com um vazio enorme nos seus corações, com a falta de um significado e de um propósito para a existência, mas quando eles conhecem a Deus, eles encontram sentido para a sua vida, eles encontram-se consigo mesmo, porque agora o Deus eterno passa a habitar em suas vidas. E agora Deus começa um processo de restauração. E esse processo de restauração tem um objetivo. Deus deseja nos tornar a imagem de seu Filho. Romanos 8:29 diz assim: porque aos que dantes conheceu, a estes também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o que Deus quer fazer na sua vida e na minha? Primeira coisa, nos resgatar pela sua graça em seu Filho. E agora, uma vez resgatados, Deus deseja restaurar em nós a imagem dele que ficou maculada pelos nossos pecados. Então a obra de Deus na vida do ser humano é uma obra de restauração. E o texto que melhor ilustra isso está lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu vou falando alguns textos, você vai anotando, depois você pode ler, mas eu vou citar esse texto. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, não tome a forma deste mundo, não viva a partir dos princípios e dos parâmetros desta sociedade caída, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Ora, o que todo ser humano espera na vida? O que você e eu desejamos? Viver a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, queremos viver a qualidade de vida que Deus idealizou para o ser humano desde a fundação do mundo. Talvez a gente às vezes pergunta assim: por que as coisas são desse jeito? Por que tanto problema, tanta desgraça? Por que a vida tem as suas lutas e dificuldades? São questionamentos que nós fazemos. Meu Deus, por quê? E aí temos que entender, irmãos, que estamos no contexto de um mundo caído, de um mundo que traz sobre si as consequências dos pecados e mazelas humanas. Porém, é possível viver a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. É possível a você, homem, viver a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Porém, para se viver essa boa, agradável e perfeita vontade, é necessário haver uma transformação na sua vida. Você e eu precisamos ser transformados. Só que essa transformação se dá à medida que nossa mente ela é renovada. Então a essência da obra de Deus em nós, irmãos, é na mente. É mudar nossa mentalidade. É nos fazer pensar a partir dos princípios e dos parâmetros do seu reino. Porque até então a nossa vida vinha sendo administrada segundo os princípios e os valores de um mundo caído. Se eu perguntasse aqui para vocês a história da vida de vocês, muitas histórias ouviríamos. Ouviríamos aqui histórias de conquistas, de vitórias, de derrotas, de pecados, de erros, de coisas abomináveis feitas na vida, coisas que fazem parte da nossa existência caída. Mas uma vez que a gente se reconcilia com Deus, irmãos, Ele começa a mudar a nossa vida. E essa mudança vem à medida que a nossa mentalidade muda. Se eu quero viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se eu quero viver a qualidade de vida que o reino de Deus me proporciona na existência, eu preciso permitir o Espírito de Deus trabalhar na minha mentalidade. A obra de Deus na sua vida é na mentalidade. A obra de Deus na sua vida não é curar sua coluna que está torta, não é desentortar lá o seu osso que está ruim, não é resolver lá a sua gastrite. Deus faz essas coisas. Ele cura, Ele ministra. Eu sou testemunha de curas que Deus fez no meu corpo. Mas a obra essencial de Deus em nós é na mente. É na mente, irmãos. E aí, 2 Coríntios 4,4 diz assim: que o Deus desse século, o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. A obra de Satanás consiste em entorpecer a nossa mente, em anestesiar a nossa capacidade reflexiva, intelectiva, essa nossa capacidade de compreender as verdades e os valores do reino de Deus. Satanás trabalha para tornar a nossa mente fútil, a nossa mente mundana, carnal, e isso explica o fracasso de muita gente. Isso explica famílias desestruturadas, isso explica casamentos que desmoronam, isso explica decisões erradas tomadas na vida, isso explica um caos na sociedade. O que? Uma sociedade que vive por uma mentalidade corrompida. O que Deus quer fazer em você e em mim é na mente. Só que para Deus fazer isso, eu preciso me expor à sua palavra. Porque é a sua palavra que renova a minha mente. Por exemplo, o que está saindo justamente agora dos meus lábios? Está saindo palavras. O que são palavras? São verbalizações de pensamentos. Ora, se a Bíblia é a palavra de Deus, significa que a Bíblia são os pensamentos do Eterno. E se eu quero saber como viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso entender os pensamentos do Eterno.
A obra de Deus na sua vida e na minha é de nos restaurar ao projeto que Ele sonhou e idealizou desde antes da fundação do mundo. Por isso vocês estão de parabéns por estarem aqui. Porque vocês não vieram aqui apenas para fazer um lazer. A essência desse retiro são esses momentos. Porque o que nos transforma é a palavra. É claro que o convívio, o bate-papo, a oração junto, o futebol, isso é muito importante. Porém a transformação vem à medida que a gente submete a nossa mente à verdade da palavra de Deus. Eu quero hoje à noite e amanhã pela manhã refletir algumas coisas com você a respeito das verdades de Deus. E aí, qual é uma das verdades do reino de Deus? Que no reino dele nós somos chamados a uma qualidade de vida. O reino de Deus nos convoca a uma qualidade de vida, uma qualidade de existência. Agora, irmãos, essa qualidade de vida não está associada às conquistas financeiras e materiais. Isso é uma consequência. A qualidade de vida tem a ver a forma como você vive a sua existência, como você, como homem, vive a sua identidade, vive os seus relacionamentos interpessoais, vive a sua dinâmica familiar, vive os seus sonhos e projetos, vive as suas conquistas, vive a maneira como você se posiciona frente às demandas da sociedade. O reino de Deus nos chama para uma qualidade de vida. Sua vida e a minha é chamada, portanto, para esse propósito. Por isso, há um desafio de nós desenvolvermos uma mentalidade. Fantástico o tema do congresso de vocês: homens comprometidos com Deus. E eu selecionei um personagem da Bíblia que daqui a pouco eu entro nele. Homens comprometidos com Deus. Você tem noção do que é isso? Nós vamos refletir. O que significa ser um homem comprometido com Deus? Não é um homem comprometido com uma instituição religiosa. Não é um homem comprometido com uma igreja, porque muita gente é comprometida com a igreja, mas não tem compromisso com Deus. A minha vida com Deus não se pauta apenas na minha experiência religiosa de uma igreja local. Isso é fundamental para o meu crescimento na fé. Mas eu preciso, antes de tudo, ter um compromisso com Deus. Então esse tema é fantástico. E aí nós vamos desenvolver, ou vamos trilhar o caminho hoje e amanhã, para desenvolver uma mentalidade de compromisso e de excelência no reino de Deus. Se você e eu queremos viver a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, precisamos desenvolver uma mentalidade de compromisso com Deus e uma mentalidade marcada pela excelência de vida. A vida excelente é a vida vivida num comprometimento com Deus. E aqui eu quero pensar algumas coisas com vocês. Abra sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 20, versículo de número 4. Livro de Êxodo, capítulo 20, verso de número 4. Estamos num crescente nessas reflexões. Olha o que diz Êxodo capítulo 20, versículo 4. Não farás nenhum ídolo para ti, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Olha que interessante aqui, irmãos. Deus está falando para Moisés, dando os princípios que norteariam a vida do povo de Israel. E ele vai colocar um mandamento: não farás para ti imagem de escultura, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem que tente retratar aquilo que existe nos céus ou no ambiente celestial. Israel desenvolveu uma mentalidade em que, para expressar a sua arte, para expressar os seus sentimentos de arte e beleza, eles sempre tinham um problema diante de si: que na produção artística
desde os artesanatos, desde as pinturas, desde as construções feitas pelos homens na capacidade artística, nada poderia dar uma noção de algum ser celestial para não cair em idolatria. No povo de Israel havia uma mentalidade. Que mentalidade? A mentalidade de tentar expressar esses sentimentos de beleza sem cair no erro de retratar algum objeto que pudesse ser idolatrado. Como é que Israel fez isso? Salmo capítulo 29, olha lá, Salmo 29. Salmo 29, versículo de número 1 e versículo de número 2. Salmo 29, verso 1 e verso 2. Diz assim: atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuem glória e força. Atribuem ao Senhor a glória ao seu nome, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade. Bem, o conceito judaico de beleza em toda a história do povo de Israel era um conceito que não tinha ênfase naquilo que era estético, naquilo que era sensorial, naquilo que era bonito, naquilo que era bem feito. O senso de beleza estava relacionado a um estilo de vida. Na cultura de Israel, ou na cultura dos princípios de Deus para Israel, uma vida bela, ou a expressão da beleza, era uma vida vivida para embelezar a glória de Deus. E esta vida era uma vida marcada por santidade, por compromisso, por fidelidade a Deus. O conceito de beleza não estava relacionado ao que podia ser aparentado, mostrado, externalizado no que diz respeito às coisas que eles faziam em termos de artes, mas uma maneira de se viver. E aí nós vamos aprender um conceito bíblico presente no Antigo Testamento, na história de Israel, sobre uma vida que agrada a Deus. Escute isso. O entendimento judaico de que, humanamente falando, ou melhor, o entendimento judaico sobre dar glória a Deus é uma impossibilidade humana. É impossível ao homem dar glória a Deus. Em que sentido? Não naquilo que falamos, glória, mas naquilo que a gente pode dar. Como é que nós, seres finitos, limitados, podemos dar glória àquele que tem toda a glória? Não é possível. Somos seres limitados. E aí escute isso. O que podemos fazer é embelezar a glória de Deus. No Antigo Testamento, no meio do povo de Israel, os princípios que Deus ensinou ao povo tinham o seguinte objetivo: vocês não têm como dar glória a mim, porque eu sou o Senhor que possuo toda a glória. O que vocês podem fazer é embelezar a minha glória, e a maneira de embelezar a minha glória vem por um estilo de vida que vivemos. A maneira como nós vivemos a nossa existência, ou ela embelezará a glória de Deus, ou ela deixará de cumprir isso que o Senhor deseja. E aí, irmãos, eu estou numa fase ainda de início, para a gente mergulhar em algumas coisas, depois entrarmos num personagem da Bíblia. Você e eu somos chamados para dar glória a Deus, só que a glória que a gente dá não é o que a gente tem para oferecer, porque nós somos seres humanos limitados. Mas o que nós podemos fazer é embelezar a sua glória. Como é que eu vou dar a sua glória? Por um estilo de vida marcada por santidade e compromisso com Ele. Aí vem a primeira pergunta: como você tem vivido sua vida? Nossa vida precisa ser uma vida para o louvor da glória de Deus. E essa vida para o louvor da sua glória vem pela maneira como vivemos a nossa existência.
E aí que entra a palavra compromisso. O meu compromisso com Deus me impede de trilhar um estilo de vida que dê um mau testemunho da glória que Ele tem. O meu compromisso com Deus me faz entender algo. Ele é o Senhor glorioso, Criador dos céus e da terra. Compete a mim embelezar a sua glória, e embelezar a sua glória significa viver de um modo que o agrade, adorá-lo e exaltá-lo na beleza da sua santidade, vivendo uma vida de santidade e compromisso com Deus. Você e eu somos o testemunho da glória do Eterno sobre a terra. Isso nos faz pensar algumas coisas. A maneira como eu vivo o meu casamento embeleza a glória de Deus. A maneira como eu trato os meus filhos embeleza a glória de Deus. A maneira como eu honro os meus compromissos financeiros, ou assumo os compromissos financeiros, embeleza a glória de Deus. A maneira como eu me relaciono no ambiente de trabalho com os meus amigos embeleza a glória de Deus. Os sentimentos que eu alimento dentro de mim embelezam a glória de Deus. Aqueles posicionamentos e posturas que eu tomo quando estou sozinho embelezam a glória de Deus. Eu vou pensar com vocês hoje à noite e amanhã pela manhã sobre como viver esta vida que embeleza a glória de Deus, uma vida marcada por um compromisso com Ele. Escute mais algo aqui. Diz assim: como pode o finito glorificar o infinito? Como o limitado pode glorificar o ilimitado? Como pode o temporal glorificar o eterno? Pode um simples humano como você e eu glorificar ao seu Criador? Não. Pode você dar glória a Deus? É claro que não. Que glória você tem para dar a Ele? Ele é o dono de toda a glória. A Ele toda a glória. Não há nada em mim para dar a Ele. Então o que eu posso fazer é embelezar a glória que Ele já tem. E como é que esse processo acontece? Bem, o significado é o seguinte: Deus é um Deus que não necessita da glória humana, porque Ele é o dono de toda a glória. Logo, o que se exige de nossas vidas é que embelezemos a glória dEle pela excelência de vida, de compromisso com Deus. Você e eu estamos diante daquele que é o Senhor Criador do universo, o Deus soberano sobre todas as coisas, digno de toda honra, toda glória e louvor. E para eu expressar a glória que Ele tem, hoje eu começo a entender uma coisa: somente por uma vida de compromisso e de santidade para com Ele é que eu poderei expressar a glória que Ele tem. Irmãos, a pior coisa que existe na vida de um cristão é o mau testemunho. A pior coisa que existe na nossa vida é quando nós estamos vivendo um estilo de vida em que Deus não está sendo exaltado, porque não estamos embelezando a sua glória. E a forma de embelezar a glória de Deus é pela santidade de vida. E santidade nada mais é do que um compromisso com Deus. Um encontro como esse aqui tem que ser um encontro onde nós saiamos daqui provocados, em que a gente permita a Deus, pela sua palavra, mexer com a gente e nos fazer repensar aquilo que Ele deseja trabalhar em nós. Fulano, essa maneira como você vem tratando a sua esposa, essas palavras que você vem dizendo a ela, você vem dando um mau testemunho da glória que eu, o Senhor, tenho. Mas quando você trata a sua esposa com palavras amáveis, de carinho, palavras de incentivo, você mostra para ela a natureza de quem eu sou. E aí eu passo a ser glorificado no seu casamento.
fulano, a maneira como você administra suas finanças é uma expressão da minha glória. Se você administra mal, é porque você está com debilidades no seu caráter, e ao invés de expressar a minha glória, isso se dá um mau testemunho. A nossa vida, irmãos, deve ser uma vida para a glória de Deus, no sentido de um estilo de vida que vivemos. Quem está me entendendo aí? Você está comigo? Então nós estamos desenvolvendo para poder chegar num personagem. Na cultura bíblico-judaica, na cultura do povo de Israel, essa expressão de embelezar a glória de Deus se dava por uma palavrinha chamada excelência. Sabe o que é excelência? Excelência vem de exceder, de ir além, de sair daquilo que é o comum e previsível e dar um passo mais além. Na mentalidade bíblico-judaica do Antigo Testamento, e até na cultura de Israel, até os dias de hoje, se entende que uma vida de excelência é uma vida que embeleza a glória de Deus. E o que é uma vida excelente? É uma vida que excede aquilo que é o comum, aquilo que é o rotineiro, aquilo que deixa a desejar. Eu já estive em Israel algumas vezes. Mês passado eu estive em Israel, estive na Holanda, estive em Roma e na Itália. Já fui algumas vezes a Israel, liderando caravanas, ministrando em Israel. E uma coisa que sempre me impacta no povo judeu, apesar da grande maioria não reconhecer Jesus como Messias, mas é o conceito de uma excelência de vida. De excelência na maneira de administrar negócios, de excelência na maneira de cuidar de filhos, da excelência de cuidar da natureza. Há uma mentalidade no povo judeu que é uma mentalidade de cunho bíblico. Viver uma vida excelente, viver uma vida em que a gente exceda os parâmetros normais e rotineiros daquilo que é comum, é embelezar a glória de Deus, e é a denúncia mais visível do nosso compromisso com Ele ou não. Escute. Excelência vem do latim excellentia. É o estado ou qualidade de excelente. É a superioridade ou o estado de ser bom no mais alto grau. Irmãos, ser comprometido com Deus é estar disposto a ir além daquilo que é o comum, o rotineiro, e daquilo que é pouco desejável, ou melhor, aquilo que deixa a desejar. Homens comprometidos com Deus são homens que firmam uma aliança com o Eterno, e uma vez que tem uma aliança com o Eterno, eles vão exceder, eles vão ir além, eles vão querer viver uma vida para a glória de Deus. E aí, se eles olharem para si e ver um casamento desestruturado, filhos abandonados, se eles verem que a sua palavra está com descrédito na sociedade, pelo compromisso com Deus, eles decidem se ajustar. Não porque são meros religiosos, não, é porque eles entenderam algo. A vida com este Deus, numa aliança de compromisso, muda a maneira como eu vivo, muda a maneira como eu me comporto, muda a maneira como eu administro a minha existência. Irmão, não tem irmã, é o costume, desculpe. Estou pregando sempre em vários lugares, tem esse costume. Irmãos, eu gostei de uma coisa que o Edilberto falou para mim quando eu cheguei e estávamos conversando aqui. Edilberto está muito feliz com vocês, muito feliz por esse trabalho. Parabéns, que Deus continue te abençoando. Mas ele me contava com tanta alegria o caso de alguns de vocês, sem me dar o nome, claro,
Alguns de vocês que outrora estavam com famílias destruídas, casamentos arrebentados, presos a vícios, acorrentados pelas cadeias deste mundo, e como que a mensagem do Evangelho foi transformando a história de muitos de vocês. Sabe por quê? Porque lá no seu coração você decidiu firmar uma aliança com Deus, você decidiu firmar um compromisso com Ele. Sabe o que começou a acontecer? Sua vida começou a exceder, a ir além. Quem está me entendendo aí? Estão comigo? Eu estou situando as coisas para depois nós entrarmos num personagem bíblico. E nós vamos aprender muita coisa desse personagem bíblico. Escute isso. Excelência é a capacidade de produzir padrões de qualidade e de desempenho superiores àqueles já reconhecidos como ideais. Uma pessoa excelente é aquela que ultrapassa as outras e realiza algo de extraordinário em sua vida, ou que tem uma conduta exemplar marcada por um compromisso. De fato, quem é pai aqui sabe que ser a grande referência para o filho é o nosso desafio. E o problema é que na nossa caminhada de vida, nós que somos pais, em alguns momentos nós vacilamos. Não é verdade? A gente vacila. A pergunta é, nós vamos continuar vacilando ou vamos decidir mudar? E quando você decide mudar como pai, é porque você está dando sinais claros do seu compromisso com Deus. Senhor, o meu compromisso contigo mexe no meu coração, porque eu preciso de mudanças para que o meu filho possa ver em mim a beleza da tua glória. Amém, irmãos? Amém. Vamos continuar um pouquinho mais. Escute isso. Nós somos chamados para embelezar a glória de Deus pela excelência de vida comprometida que vivemos. Vida essa que é gestada e aperfeiçoada pela mudança de mentalidade e que proporciona uma grande mudança. Então, qual é a nossa premissa sobre a qual vamos trabalhar para entendermos um personagem que eu vou mostrar para vocês na Bíblia e vamos dissecar ao máximo a vida dele? A premissa é a seguinte: você e eu somos chamados para viver uma vida de excelência, de compromisso com Deus soberano, Criador do universo. E quando assim vivemos, damos testemunho da sua glória para o mundo. Não conheço a vida de ninguém aqui. Edilberto não me contou de ninguém aqui, mas eu dou um palpite. Eu acho que tem gente aqui que veio a este encontro convidado, e o que levou ele a vir foi olhar para aquele que o convidou e perceber: a vida desse camarada tem falado muita coisa para mim de positivo. Eu vou nesse retiro, eu vou dar crédito à voz dele. E eu vou para esse retiro. Sabe o que significa? Que quando a gente decide ver uma vida de compromisso com Deus, uma vida de excelência, de comprometimento com Ele, irmãos, nós começamos a mostrar quem Deus é para o mundo. Estou gostando da tônica de vocês aqui. Estou gostando da tônica. Pescadores do reino. Pescar vidas para Deus. Agora, o maior segredo não são as estratégias evangelísticas. Elas são importantes, são necessárias. Mas a maior estratégia é a sua vida. É você. Como você está vivendo. Como você está sendo um homem comprometido com o eterno. Irmãos, isso reverbera, isso fala alto, isso repercute. As pessoas da sua família, da sua casa, seus amigos, começam a ver em você algo que é diferente. E aí aquele vazio da alma, do coração das pessoas, vazio que só se encontra em Deus. Você pode ir para onde for, o vazio da sua alma só se preenche em Deus. Os indivíduos, quando veem que um outro vive uma vida marcada por significado, por propósito, e alguém que na sua experiência tem uma vida diferente, eles ficam intrigados. O que é isso? O que esse cara tem?
irmãos, nosso compromisso com Deus começa a dar testemunho da glória dele, e as pessoas começam a ter interesse naquilo que está em nós. Meu desejo para vocês, enquanto homens, e homens aqui reunidos, é que suas vidas sejam essa expressão da glória do Deus eterno. Como é, pastor Anderson, que nós vamos viver dessa forma? Como é que nós vamos expressar a glória de Deus? Por um estilo de vida. Homens comprometidos com Deus. À medida que nós mudamos a nossa mentalidade na direção de uma vida de excelência e compromisso com Deus, nossas ações comportamentais começam a refletir a mesma essência. Agora escute isso. Uma vida de excelência e compromisso é marcada pelo desempenho daquilo que está em nós colocados por Deus. Toda pessoa excelente testemunha a grandeza que possui dentro de si. Deixa eu dizer algo para você, irmão. A vida com Deus não é uma vida de comprometimentos religiosos. O que me causa às vezes temor, como pastor, é de saber que muita gente que estão nos contextos das nossas igrejas locais, e graças a Deus por elas estarem na igreja, uma boa parte delas ainda não tiveram um encontro genuíno com Deus. Ainda não firmaram uma aliança de comprometimento com Ele. Boa parte das pessoas assumiram um comprometimento com a dinâmica religiosa. Ela tem o seu lugar. E aí, homem, você que está aqui, cara, eu não sei da sua vida. Eu sei que você pode ter um bom desempenho religioso, ser aquele camarada que está envolvido com as atividades da igreja, ser aquele camarada que tem um discurso religioso bonito na boca, que tem um discurso religioso bem formatado na mente, mas talvez ainda falte algo mais profundo a ser ali tocado. A pergunta é: até onde vai seu compromisso com Deus? Até onde vai o seu compromisso com o Senhor? Ele é o Deus da sua vida, irmão. E como Deus da sua vida, é para a glória dele que você e eu somos chamados a viver. A excelência e o compromisso nos desafiam a trilhar o caminho do desenvolvimento. Homens, somos chamados a nos desenvolver. Sabe o que é desenvolver? É aperfeiçoar. Ou seja, o homem comprometido com Deus, e na Bíblia estamos cheios de personagens, e como eu disse, eu vou selecionar um apenas. O homem comprometido com Deus é um homem que está se desenvolvendo. E na medida que ele se desenvolve, algumas coisas começam a ser marcas na sua vida. E quais são? Vou lhe dizer agora. Áreas da vida que precisam ter a marca da excelência e compromisso com Deus. Primeiro, os comportamentos e ações que apontam para uma boa educação. Nossos comportamentos e atitudes denunciam o tipo de educação que temos. Nós homens somos meio ogros para algumas coisas, né? Somos meio brutos e grosseiros para algumas coisas. Eu não sei você, mas eu louvo a Deus pela vida da minha mulher. A minha mulher é de Deus um instrumento para me ajudar a ver alguns comportamentos mal educados que às vezes eu acabo tendo na minha experiência cotidiana. A maneira de se comportar, de agir, expressa também algo da glória de Deus. Outra coisa, a maneira como nós nos vestimos e andamos. Como assim maneira de vestir? A maneira como a gente, na nossa experiência de homens de Deus, temos no nosso andar e nos relacionamentos uns com os outros.
Irmãos amados, nossos comportamentos e atitudes denunciam muito o nível de comprometimento que temos com Deus. Cada um de nós tem um jeito, cada um de nós tem um estilo, cada um de nós tem uma forma de ser. Alguns de nós são mais extrovertidos, mais espalhafatosos, outros são mais compenetrados. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a maneira como nos comportamos quando com os outros estamos vai denunciar o nosso compromisso com Deus. Aí eu me lembro do Paulinho. Quem é Paulinho? Paulinho era um senhor lá onde eu trabalhava. Eu trabalhei durante 7 anos na Rayovac do Brasil. Dessa vez não sou eu não. Eu trabalhei com o Paulinho na Rayovac do Brasil. Paulinho era um senhor agradabilíssimo, era um senhor. Ele era presbítero na Igreja do Brasil para Cristo. Profissional de mão cheia, trabalhava com muita qualidade, com muita competência. Um camarada que se relacionava muito bem com o pessoal, mas um camarada que o comportamento dele, mesmo no relacionamento com as pessoas, faziam com que os seus amigos o respeitassem. Ele era bem quisto por todos, se relacionava com todos, entretanto, algumas pessoas, ainda mais aqueles que eram os mais presepeiros, quando chegava o momento do final do expediente, começava a palhaçada entre os homens. Mas quando o Paulinho chegava, alguns ficavam constrangidos. Não é porque o Paulinho era um camarada religioso que ficava ali. Não, mas ele tinha algo que mostrava para as pessoas que uma coisa é uma brincadeira, a outra coisa é quando a brincadeira descamba para o desrespeito. Sinal de um homem comprometido com Deus. Outra coisa, o tratamento devido com o corpo. A maneira como você trata o seu corpo é também, e aí é duro falar isso, mas é uma verdade. A maneira como nós tratamos o nosso corpo, irmãos, também é uma denúncia da forma como nós administramos a nossa existência para a glória de Deus. Sabia? Sabia que você permitir o sedentarismo lhe tomar, vai a primeira coisa fazer mal a você. Pois é, agora estou ficando uma coisa complicada, né? Eu entendo muito bem o que é isso, irmão. Por exemplo, olha só, eu tenho 38 anos de idade, eu cheguei numa fase agora da minha vida em que eu já estou começando a sentir algumas mudanças no meu corpo. E todos os dias algo vem à minha mente: mude a postura de tratar o seu corpo, Anderson. Saia do sedentarismo. Saia do sedentarismo. Sabe por que, Anderson? Fala da minha experiência. Porque o seu sedentarismo acaba muitas vezes impedindo você de fazer coisas boas e coisas melhores que poderiam proporcionar resultados na vida de outros. Do tipo, como é que você, Anderson, com seu sedentarismo, poderá brincar com teu filho de futebol, que ele quer tanto brincar com você, mas você não aguenta brincar de futebol com ele porque você está travado? Irmãos, isso Deus tem falado comigo. Aí é duro se chegar e ouvir do filho assim: só nem joga bola comigo, hein? Não, filho, é porque eu estou todo travado, preciso mudar isso. Tratar o corpo, irmãos, cuidar do corpo é uma forma também de mostrarmos como a gente administra a excelência na nossa vida. Fazer check-up, fazer exame, ver como é que a gente está. Ah, meus camaradas, isso aí o negócio começa a complicar para nós. Outra coisa aqui, os compromissos, a maneira de se administrar relacionamentos. A maneira de se administrar relacionamentos e os relacionamentos com o filho e com o cônjuge. Bem, eu sou casado já há 17 anos. Eu sei que vários de vocês aqui têm 25, 30, 40 anos, 45 anos de casamento. Pois bem, a dinâmica de um relacionamento conjugal saudável se dá na maneira como homem e mulher decidem aperfeiçoar sua relação. E o aperfeiçoar a sua relação implica que o homem precisa se dar e se doar, e a mulher se dar e se doar.
Aí vem aquela coisa, sabe o que acontece com a gente, nossa experiência de vida, como casados? Nós temos uma tendência de deixar a coisa ficar numa rotina e numa normalidade. E aí algumas esposas estão desesperadas, querendo resgatar aquele homem que um dia as alcançou seu coração, que levava para sair, que presenteava, que parava para ouvir. Sabe o que acontece com alguns de nós? A gente vai entrando na dinâmica do relacionamento conjugal e na dinâmica do relacionamento familiar, e vamos começando a tratar as coisas de qualquer jeito, e aí já não conseguimos mais conversar com as nossas esposas da maneira como elas desejam que nós conversemos. E sabe como é que a mulher deseja conversar com o marido? Que o marido ouça o seu coração. Só que a gente fica tão afoito com as nossas coisas, com as nossas atividades, e aí já não nos preocupamos mais com os sentimentos delas. E aí a vida conjugal se tornou uma vida de dois irmãos que moram dentro de uma mesma casa. E quando a dinâmica entra nisso, irmão, perde o tesão, vai começando a perder o desejo pela mulher, vai começando o desinteresse, e aí vai se vivendo um relacionamento que é plástico, mas que está faltando romance e amor. Cara, a gente tem que administrar isso. Eu cresci no meio de uma família em que meu pai e minha mãe viviam brigando. Eita, nós, meu pai e minha mãe brigavam muito. Só que meu pai e minha mãe tiveram uma mudança radical na vida deles. Qual foi a mudança? Há 17 anos atrás eu vim para o Rio de Janeiro, vim estudar. Então meu pai e minha mãe só tem eu e meu irmão. Eu vim para o Rio, depois de 7 anos veio meu irmão. Hoje os meus pais estão em São Paulo sozinhos. Resultado, passaram a viver só os dois, não tem mais os filhos. E foi justamente a nossa saída lá de casa que começou a ser um momento para os meus pais se ajustarem na relação um com o outro. Hoje os meus pais estão com 60 e poucos anos de idade, meu pai 63, a minha mãe 61. E eu louvo a Deus pela maneira como os dois hoje se relacionam. E você percebe na vida dos dois amor e romantismo. O que na normalidade aí fora é algo meio complicado. Mas como é que pode um casal já tão idoso ainda cultivar relacionamento, ou cultivar esse momento enamorado? Sabe o que acontece com a gente, nós que somos homens casados? Se a gente não tiver uma postura de cuidar das esposas ou da esposa que Deus nos deu, a gente fracassa no projeto de glorificar a Deus. Sabia? A gente fracassa. E aí a pergunta que fica para a gente é: como é que eu estou administrando o relacionamento com a minha esposa? Eu ainda sou aquele marido que ama, que respeita, mas que dá amor, que supre as necessidades emocionais dela. Mulher é assim. Mulher é assim. E aí eu vou dizer algo para vocês: a maioria das queixas que as mulheres fazem em relação aos seus maridos é a maneira como os seus maridos já não suprem suas necessidades emocionais. E aí muitas delas ficam resignadas e vão tocando a coisa da forma que estão, mas lá no fundo há uma insatisfação, porque meu marido já não me supre mais nas minhas emoções. Administrar o relacionamento, irmãos, também é uma forma de mostrarmos o nosso compromisso com Deus. Sabe por que você tem que melhorar o seu casamento? Não é só para você fazer mais sexo. Você tem que melhorar o seu casamento porque Deus confiou a você uma esposa. Deus confiou algo a você que um dia Ele vai dizer: me dá conta da mulher que Ele deu. Outra coisa aqui para a gente pensar: a maneira como nós usamos as nossas falas é uma expressão da forma como nós temos aliança com Deus. Eu poderia entrar em vários temas, mas eu quis aqui fazer só não é uma introdução, claro, mas apresentar algo para a gente entrar na vida de um personagem da Bíblia. E começarmos a aprender como que um personagem da Bíblia, por causa do seu compromisso com Deus, fez
fez uma transformação profunda, não só na sua existência, mas na vida de uma sociedade. Profeta Daniel. Profeta Daniel. Pega a sua Bíblia, abra lá o livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo de número 1. Daniel, capítulo de número 1. Lá no versículo de número 8. É só o versículo que nós vamos relatar e vamos mergulhar nele, da vida de Daniel. Daniel 1:8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais a permissão para se abster deles. Versículo 9. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia com ele. Deixa eu dar aqui algumas informações para você sobre Daniel. Nós vamos mergulhar hoje à noite um pouquinho, daqui a pouco a gente vai terminar, e amanhã, para a gente entender algumas coisas da vida de Daniel e tirarmos lições para nós, sobre uma vida de compromisso com Deus. Escute isso. A Bíblia apresenta Daniel como um judeu exilado da Babilônia durante o segundo reinado de durante o reinado de Nabucodonosor. Deixa eu contar a história para vocês aqui. A Bíblia vai mostrar Israel diante de uma ameaça. Qual é a ameaça? Um novo império surgindo no cenário mundial. Que império é esse? Império Babilônico, que se levanta lá na região da Mesopotâmia, lá na região do atual Iraque. No ano 605 a.C., a Babilônia saiu para uma guerra contra o Egito. O Egito subiu lá do sul, a Babilônia veio da Mesopotâmia. Quando chegaram na cidade de Carquemes, houve uma batalha terrível. E nessa batalha, o poderoso império egípcio perdeu, caiu. E a Babilônia, o poderoso império babilônico, começou agora a prevalecer. Quando a Babilônia soube que os israelitas tinham se juntado aos egípcios, Nabucodonosor saiu de lá de Carquemes e foi até Jerusalém para levar para a sua terra alguns israelitas. Dentre eles estava Daniel, que na época tinha 16 anos de idade. A Babilônia entra em Israel no ano 605 a.C. e leva para a sua terra algumas pessoas importantes de Israel. Dentre elas estava o profeta Daniel. Escute isso. O seu nome significa Deus é meu juiz. E foi um famoso profeta judeu do período babilônico e persa. A sua vida se tornou um protótipo de justiça, de fé inabalável, de compromisso com Deus e de coragem sob perseguição. A trajetória dele foi uma grande inspiração para os primeiros cristãos que viviam sob a perseguição. Vamos entender algumas coisas sobre Daniel. Com 16 anos de idade, aproximadamente, ele é levado para a Babilônia, para o grande império babilônico. Andam mais de 1.500 quilômetros até chegar na Babilônia e viver num ambiente pagão, mundano, fora da terra de Israel. Detalhe, ele vai passar a vida inteira dele na terra da Babilônia. Nunca mais ele volta para a terra de Israel. E uma coisa que marcou a vida do profeta Daniel foi o seu compromisso e a sua fidelidade a Deus. E o seu compromisso e fidelidade a Deus terminou lá no fim da sua trajetória como um testemunho para outras pessoas. E nós vamos entender por quê. Nós vamos falar de alguns detalhes da vida dele. Daniel era descendente de uma família real de Judá, ou pelo menos da alta nobreza da nação. Ainda jovem foi levado cativo para a Babilônia, onde viveu todo o período do exílio judaico. Presenciou durante a sua adolescência um período de apostasia e frieza espiritual em Israel. Vamos entender, a gente começar a tirar lições para nós. Qual era o cenário que ele vivia? Primeira coisa, ele fazia parte de uma família nobre. Ele em Israel era de uma família importante. Só que nos seus dias, irmãos, a terra de Israel estava vivendo
decadência espiritual. A espiritualidade de Israel estava vendida aos interesses idolátricos. E ele presencia na sua adolescência um caos no seu tempo, ou seja, a sua sociedade tinha perdido o temor a Deus. A sua sociedade tinha perdido o temor e o amor ao Senhor, e como resultado, a sua sociedade, o seu povo, vai sofrer o peso da perseguição, ou melhor, o peso da deportação dos babilônios. E ele vai para a Babilônia para um projeto que Nabucodonosor tinha. O projeto de fazer de Daniel e dos seus amigos futuros diplomatas. Agora, tem alguns detalhes aqui importantes. Naqueles dias, irmãos, a nação de Israel ela estava degradada na sua espiritualidade. Algo muito parecido com o que a gente vê hoje em dia. Você e eu estamos inseridos no meio de uma sociedade cada vez mais decadente, irmãos. Todos os dias a gente vai vendo pelos noticiários, pelos relatos de tantas pessoas, a maneira como a nossa sociedade está se degradando. Eu não sei você, mas eu particularmente quando vejo alguns jornais, alguns noticiários, irmãos, eu fico mal. Porque a gente está vendo cada vez mais relatos de corrupção, de desvio de verba pública, relatos de violência. O Brasil hoje está chegando a índices elevados, irmãos, elevados de violência. É um problema crônico, é uma chaga no país. Por um outro lado, a gente vai vendo uma mídia que cada vez mais vomita para dentro dos nossos lares todo um lixo de podridão ética, de podridão moral. E vamos vivendo no meio de uma sociedade, irmãos, cada vez mais decadente, descomprometida com Deus. Eu não sei você, mas eu temo pelo meu filho. Eu temo pelo meu filho. Em que sentido que eu temo? Porque ele vai ver um cenário cada vez mais degradante na sociedade. E a única forma de preservar o meu filho de uma degradação, de uma sociedade sem Deus, é que ele possa pelo menos ver na minha vida, na minha família, compromisso com o Eterno. Nos dias de Daniel, Israel tinha se vendido. Israel, o povo de Deus, que tinha o templo em Jerusalém, o povo de Deus estava debaixo de uma frieza e apostasia espiritual. Qual era o estado, pastor Anderson? Israel se tornou uma nação religiosa, mas que na sua prática religiosa tolerava comportamentos e atitudes descomprometidas de Deus. Deixa eu dizer algo para você, irmãos, para nós todos aqui. Aleluia ao Senhor pelo crescimento do Evangelho nesse nosso país. Aleluia. Segundo os dados do IBGE, daqui a 10, 15 anos, a população cristã evangélica no Brasil já chegará a quase 50% pela maneira como as coisas estão caminhando. Nosso país é um país cristão, irmão. Aleluia. Aleluia. É um país cristão, porém lhes digo que o nosso cristianismo está sendo solapado, enterrado, por causa do descompromisso de muitos servos e servas de Deus. É fácil, irmãos, termos uma religiosidade, uma espiritualidade de lábios. É fácil a gente fazer parte da dinâmica da igreja, das atividades religiosas. Como é gostoso isso aqui, meus irmãos. Porém, veja, Ele quer nos levar para um patamar mais alto, um compromisso, aonde a gente não venda a nossa fé, aonde a gente sejamos pessoas que vão ser sal e luz na sociedade. Sabe qual é o problema hoje no nosso mundo? É um problema ético, um problema de falta de ética, aonde cada vez mais pessoas preocupadas consigo mesmo e com seus interesses não estão nem aí para as atitudes que vão tomar. O que importa é que no final elas fiquem satisfeitas. O que importa é que no final tudo para ela esteja muito bem. Se o outro ficou prejudicado ou não, não me interessa. O que importa é que eu esteja bem. E essa crise na nossa sociedade vai gerando cada vez mais pessoas descomprometidas com Deus. Exemplo,
Um exemplo. É o camarada que se diz cristão, é o camarada que se diz seguidor de Jesus Cristo, que se diz servo de Deus, mas que quando, por exemplo, tem a possibilidade de trabalhar numa repartição pública, em nome do interesse e em nome do recurso que ele pode ganhar por fora, ele não desempenha bem o seu papel ou manipula situações para favorecer a outros. Indivíduos que levam o nome de Deus na boca, gente que leva o nome do Evangelho na sua vida, mas que sua maneira de ser e de proceder está totalmente contrário ao compromisso sério com Deus. Gente que, por exemplo, que tem como função desempenhar um bom papel, por exemplo, de fiscalização, e eu conheço alguns crentes assim. Eu conheço crentes, membros de igrejas evangélicas, mas que numa posição pública de fiscalizar, acabam se aproveitando da oportunidade que tem para, mediante um subornozinho, tirar sua vantagem. Afinal de contas, ele acha que não ganha o que merece, mas o que importa é que ele possa tirar por fora aquilo que para ele é bom. Membro de igreja, membro de liderança de igreja. Sabe o que é isso, irmãos? É falta de compromisso com Deus. Não é a nossa religiosidade, não é a nossa prática religiosa que garante o nosso compromisso com o Senhor. São nas pequenas coisas, irmãos. É na maneira como a gente honra os compromissos que assumimos. É na maneira como a gente dá testemunho no dia a dia da vida da sociedade. Quando, por exemplo, aquela mulher sedutora que lhe canta ou que lhe seduz, como é que você se rende a isso? Mulher é complicado, irmãos. É complicado. E alguns de nós homens, às vezes, acabamos por pecar, por darmos, às vezes, algumas aberturas a algumas mulheres que nós não poderíamos dar abertura. Mas talvez em nome de uma certa amizade ou porque ela trata bem, a gente acaba abrindo um precedente para que na cabeça dela seja gerado outros pensamentos, às vezes até mesmo em nós. O compromisso com Deus, irmãos, é um compromisso que se mostra pela vida diária que vivemos. Nos dias de Daniel havia uma frieza espiritual, havia uma apatia. O povo praticava atividade religiosa, o povo ia para o templo, o povo fazia suas atividades, o povo estava ali envolvido com a dinâmica da religião, porém os valores estavam vendidos no coração. Os valores estavam vendidos. Deixa eu dizer algo para vocês, pescadores do reino. A melhor maneira de pescar é a gente, enquanto anzol de Deus ou isca de Deus, lá plantados nos ambientes de trevas desse mundo, a gente pode mostrar o que é viver para Deus. É quando a gente, diante da possibilidade de levar uma vantagem, a gente diz não. Não é porque a gente é trouxa, não, mas é por causa de Deus. É quando a gente, na possibilidade de sair com aquela mulher, naquela possibilidade de poder tirar vantagem de alguém que está dando mole, a gente diz não. É quando a gente, na possibilidade de mentir para favorecer a gente mesmo, há uma consciência que nos inquieta. Eu tenho um compromisso com Deus. E eu não posso, em nome do meu compromisso com Deus, negociar valores, negociar princípios. Eu não posso, em nome do meu testemunho com Deus, do meu compromisso com Ele, permitir que a minha mente se alimente da podridão fétida que a pornografia vomita diariamente na minha TV ou no meu computador. O compromisso com Deus, irmãos, ele mexe com a gente. O compromisso com Deus nos faz repensar a maneira como a gente está embelezando a glória de Deus. Nós, como homens, nós temos os nossos desafios e as nossas inclinações.
Mas quando essas nossas inclinações pecaminosas, elas não são submetidas à cruz de Cristo e ao compromisso com Deus, a gente começa a negociar a nossa espiritualidade. E aí, alguns de nós às vezes se esconde atrás da capa da religião. A capa da religião. Ser um bom crente, ser um bom dizimista, ser um bom pregador, ser um bom músico, ser um bom cantor. A gente acaba tendo uma desenvoltura religiosa legal. Só que nossa vida na aliança com Deus já foi quebrada há muito tempo. E aí a nossa espiritualidade não é mais uma espiritualidade viva, é uma espiritualidade religiosa. Viver em compromisso com Deus é permitir o Espírito Santo trabalhar em nós dentro. Não é vestir uma roupagem. Nos dias de Daniel havia uma frieza, uma apatia sobre o povo de Deus. O resultado foi que eles foram para a Babilônia. Foi um grupo de pessoas, primeiramente. Daniel estava no meio deles. E o que é interessante na história de Daniel é que ele chega na Babilônia com 16 anos. E havia um projeto para a vida de Daniel. Que projeto era esse? Só vamos um pouquinho mais, daqui a pouco a gente termina. Escute isso. Ele foi deportado para a Babilônia, tendo 16 anos de idade, vivendo o restante da sua vida em território estrangeiro, e esteve envolvido na administração de alguns governadores. A Babilônia naqueles dias era o grande império, era a sociedade que estava mandando no mundo, porque era o império que tinha vencido outros reinos. E é para aquele ambiente que ele é levado, é para aquele ambiente que ele é transportado. E é a partir disso que amanhã eu vou ministrar algumas coisas para vocês. Nós estamos inseridos no contexto de um mundo. Deus nos plantou sobre a terra, irmãos. Amanhã, quando eu entrar na vida de Daniel na Babilônia, eu vou trazer alguns detalhes de lá e como ele viveu lá. Só que o que eu quero que vocês entendam primeiramente é o seguinte: um rapaz de 16 anos de idade é tirado da sua terra de Israel e é levado para um outro ambiente. E isso nos traz algumas lições. Aqui não foi o fato histórico, mas qual a lição para nós? Você e eu estamos inseridos nesse mundo. E Jesus disse que você e eu somos sal da terra e luz do mundo. Sal da terra, luz do mundo. Significa o quê? Significa que no mundo há trevas. Certo? Há trevas. Por exemplo, eu estava subindo para cá, saindo lá de Japeri, e eu nunca tinha vindo para Miguel Pereira, então pegando a ladeira. E tudo escuro. E pior que não chegava Miguel Pereira. Meu Deus, Miguel Pereira não chega, Senhor, pelo amor de Deus. E as curvas enjoadas. E eu lá subindo com o carro, meu Deus, eu tenho que chegar lá no horário. O Gilberto vai ter um ataque lá, meu Deus, tem que chegar. E aí teve alguns momentos que falaram assim: caramba, não vejo nenhum ponto de luz. Quem veio para cá ontem à noite viu o breu que era. Fala se não dá um motivo de alegria quando você vê um ponto de luz. Não é? Chega, pô, até que enfim uma luz, cara. Pois bem, deixa eu dizer algo para vocês. Assim está o nosso mundo, em trevas. E aí, as luzes de Deus, você e eu, temos como objetivo brilhar. Aí Deus nos planta lá no escritório de advocacia, lá na oficina mecânica. Deus nos planta lá na padaria, Deus nos planta lá na farmácia, Ele vai nos plantando lá no ambiente acadêmico da escola, da faculdade, Ele vai nos colocando no cenário político, Ele vai colocando a gente nas esferas dessa sociedade, esperando que você e eu sejamos as luzes para brilhar. E esse brilho vem, irmãos, pelo compromisso que temos com o Senhor. Entendeu? Não vem pelo quanto você fala e grita, mas da forma como você vive. Lá no lugar que você trabalha, pensa no lugar que você trabalha aí.
Fala se não tem ali um ambientezinho de treva, meu Deus do céu. Ô treva aqui, Senhor. Aí tem algumas características daquele ambiente de trevas. É um indivíduo, o pessoal que só quer saber de gandaia, ou o outro que só fica focando no outro. Eu não sei o que, mas ali está a luz, ali está você. Você é a luz. Aí se olha aquele ambiente onde você trabalha, está todo mundo ali metendo o pau no fulano, é a fofocada desgraçada, é um falando mal do outro. E aí querem contagiar você, também falar mal do outro, mas o problema é que você tem um compromisso com Deus. E você sabe que falar mal do outro é maledicência, dar mau testemunho. E aí você decide pela consciência do Evangelho: não, eu não vou entrar nessa. Eu não vou ficar falando mal do meu colega, eu não vou ficar entrando nessa que o pessoal está fazendo. Sabe o que acontece? A sua maneira de ser e de proceder começa a ficar destacado. Opa, o camarada faz diferente. Ou como um policial, aluno meu. Eu tenho alguns alunos meus que são policiais. Aí numa aula que eu estava ministrando, ele pediu a palavra: pastor, eu quero compartilhar algo. Ele é um policial lá em Caxias. Aí abriu o verbo: olha, lá em Caxias acontece assim. No batalhão do qual eu faço parte, tem um seguinte esquema lá. O esquema é esse. Um dos esquemas eu vou contar. Um dos esquemas é o seguinte: faz isso não, né? Mas eu vou contar. Vou ilustrar. Sabe um dos esquemas? Um dos esquemas é o seguinte: há lá um esquema de premiação para o número de prisões que o camarada possa efetivar. Não sei se que ele compartilhou conosco lá. Então, alguns, para baterem a meta, aproveitam-se daqueles que vivem na rua, prende-os, para poder aumentar a sua cota, visando uma bonificação em cima disso. E ele foi chamado para fazer parte do esquema. E outros, mais que os outros, eu não vou contar. Sabe o que ele disse para mim? Pastor, o seguinte, cara, é difícil. É difícil estar ali. É difícil. Mas eu falei para ele: pois é, Jesus nunca falou que ia ser fácil. Você acha que seguir Jesus é algo muito vantajoso, segundo a lógica desse mundo? Não. Vem para Jesus que você vai ter vantagem na vida. Vantagem, segundo o pensamento desse mundo, você não vai ter, não. Porque um camarada que é policial, que segue a Jesus e que é luz, por causa da consciência do Evangelho, o compromisso que ele tem com o reino de Deus, ele decide não fazer parte de esquema. Sabe qual é o resultado? Ele começa a ser visto de um modo negativo pelos outros e é colocado de escanteio. Mas ele tem um compromisso com o Evangelho, irmãos. Ele tem um compromisso com Deus. E às vezes o seu compromisso com Deus, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Sabe qual é o nosso problema? É que alguns de nós não querem abrir mão de algumas coisas, e aí o seu compromisso com Deus está maculado. O compromisso com Deus, irmãos, nos leva para a renúncia. Sabe o que Jesus disse? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeiro que é um convite. Você quer vir? Negue-se. Negue-se e aprende que no meu reino a lógica é diferente. A lógica é diferente. Você vai começar a demonstrar que é luz. É a nossa vida, irmãos, que fala mais alto. O compromisso com Deus não é apenas um tema de um retiro. Um compromisso com Deus é um estilo de vida que a gente decide viver. E enquanto a nossa sociedade tiver pessoas descomprometidas com Deus, ela irá se degradar, irmão. Ela vai se degradar. Ela vai se corromper.
Você e eu somos luz de Deus no ambiente de trevas. Senhor, ajuda-me a viver esse compromisso. Daniel é levado para a Babilônia. Amanhã eu vou desenvolver isso. Ele é levado para um ambiente que não tinha comprometimento com os valores do reino de Deus. Pois bem, assim somos nós nos nossos dias, irmãos. Tem um texto no livro de Romanos que diz assim, que a criação geme por dores de parto pela manifestação dos filhos de Deus. Tem muitas interpretações disso, mas uma eu vou deixar dizer aqui a você. A ordem criada está precisando ver aqueles que são as luzes do Senhor. Então vamos dar um exemplo aqui, e eu vou caminhar para a conclusão. Amanhã eu vou desenvolver mais. Cara, eu ainda não consegui engolir aquele problema que aconteceu lá em São Paulo, daquele menino de 13 anos que matou os pais. Você viu lá o negócio? Ninguém está engolindo, irmão. Eu não sei. Está estranho. Não está estranho? Muito estranho. Está muito estranho, é verdade. Porém, aquilo ali, se de fato foi aquilo, que eu acho que não, mas não sei quem sou eu, tem que ter investigação. Se não foi, ou se foi aquilo, irmãos, aquilo é uma ponta do iceberg do que vem acontecendo com as famílias no nosso país, cara. Filhos contra os pais, pais contra os filhos. Aí esses dias, eu acho que o Globo Repórter, o Jornal da Globo, não sei, mostrou, não, foi o Profissão Repórter, mostrou algumas reportagens de filhos que mataram os pais aqui no Brasil, coisas assim horríveis, irmãos. Onde a gente chegou, irmãos? Pois bem, deixa eu dizer algo para você. A sociedade, o mundo está clamando por famílias que sejam luzes de Deus. Quantos adolescentes, crianças, juniores, adolescentes, que estão clamando por um referencial de pai, porque não conseguem ver em seus pais um referencial. E aí, se eles não verem nos seus pais um referencial, vai encontrar em outro. E aí talvez você, pelo seu compromisso com Deus, em ser o sacerdote da sua família, ser o sacerdote da sua casa, e ser um pai que ama, que acompanha, que educa, poderá inspirar aquele outro pai que está a caminho de perder a sua família. O que nos faz ser melhores pais, melhores pessoas, não é uma obrigação religiosa, mas é uma aliança com Deus. Deus, eu tenho uma aliança contigo. E é por essa aliança que na minha vida, Senhor, eu procurarei viver melhor, exceder com excelência para a Tua glória, porque eu estou entendendo agora, pela Tua palavra, que eu sou luz do Senhor. E essa luz se reflete pela maneira como se vive, Deus. Eu estou entendendo. Eu quero brilhar, Senhor. Faz-me brilhar. Faz-me viver a Tua palavra de verdade. Não deixa eu negociar os meus princípios. Não deixa eu negociar os meus valores. Não deixa, Senhor, eu me esconder atrás da capa da religião. Não deixa, Deus, que eu apenas venha para um retiro tão abençoado como esse, que é muito abençoado, mas, Deus, que eu limite as coisas aqui. Eu quero mudanças na minha vida, porque eu entendi, Senhor, eu entendi que eu fui chamado para uma aliança contigo, marcada por um compromisso. Por isso que Deus, irmãos, quando chamou Israel, disse assim: se vós atentamente ouvirdes a minha voz e obedeceres a todos os mandamentos que hoje lhes dou, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos da terra. A vida com Deus, irmãos, é uma vida de aliança e compromisso com Ele. E nessa noite que a gente vai caminhar para o fim, a minha pergunta é: como é que está a sua aliança com Deus? Como é que está o seu compromisso com o eterno? Suas palavras, atitudes, procedimentos
tem o grau de compromisso que você tem com Deus. Sabia? Talvez nessa noite aqui, eu não conheço a vida de ninguém, mas talvez alguns aqui vão ter que dizer: Deus, me perdoa, porque a minha boca tem sido um instrumento para amaldiçoar e desgraçar a vida de outros. Deus, me perdoa porque minha boca está tão carregada de negatividade que eu trago sobre a minha casa um ambiente tão horrível de se viver que eu não aguento, que as pessoas não aguentam mais. Deus, eu quero agora, por um compromisso contigo, que o Senhor faça na minha vida como tu fizeste em Isaías. Arranca uma pedra lá do braseiro e bota na minha boca, me purifica, Pai. Senhor, eu preciso hoje mudar esse meu estilo estúpido e agressivo de ser, de achar que sou o dono da situação e aí na minha truculência tratar todo mundo de qualquer jeito. Deus, eu tenho que mudar. Senhor, eu preciso hoje ser curado por Ti, porque a mulher que eu vivo cobiçando, que não é a minha, que não sai da minha mente, a minha vizinha, a minha amiga de trabalho, Deus, eu estou fazendo algo que desagrada a Ti, eu estou desonrando a minha esposa e desonrando ao Senhor. E Pai, nessa noite eu quero lhe pedir: cura-me, Deus, eu quero firmar uma aliança contigo, eu não quero desejar outra mulher, tu me deste a minha esposa. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu compromisso contigo está... essa consciência do compromisso está mexendo comigo, Pai, porque eu tenho me aproveitado das minhas posições que tenho no meu trabalho para fazer coisas que são erradas, visando os meus próprios interesses. E Deus, a maneira como estou procedendo está errada. Eu preciso mudar, Senhor. Me ajuda, Deus. Eu não estou dando testemunho de Ti. Ah, Senhor, eu me aproveitei disso, porque isso me fez muito bem. Senhor, agora me lembrei daquilo que aconteceu com Zaqueu, Senhor. Porque Zaqueu, ele não conhecia o Senhor, e ele era um cobrador de impostos, e ele tirava do povo dele, cobrava além do necessário. Mas quando ele conhece a Ti, ele decide fazer uma coisa. Ele fala: Senhor, hoje eu decido fazer algo, vender dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém numa coisa, Senhor, eu restituo 4 vezes mais. O que aconteceu com Zaqueu? A consciência de um compromisso com Deus fez ele ler aquilo que de errado e desagradável maculava a glória de Deus. Homens de valor. Homens de valor. O seu valor e a sua notoriedade perante Deus está na aliança com Ele. Talvez hoje seja um momento de arrependimento. E eu não sei do que. Você sabe da sua vida, eu sei da minha. Eu sei do que eu tenho que me arrepender. Eu sei aonde a minha aliança com Deus às vezes fica fragilizada, e por essa fragilidade eu acabo permitindo certas coisas entrar no meu coração que se tornam um péssimo testemunho para embelezar a sua glória. Do que Deus precisa curar você hoje? Ou melhor dizendo, do que Deus precisa lhe restaurar? Aonde a sua aliança com Ele vem sendo quebrada? O projeto aqui, irmãos, não é um projeto comportamentalista de homens adestrados por uma religião. Homens que estão adestrados por uma religião e agora abraçaram uma religião e tem que agora viver como verdadeiros sepulcros caiados, bonitos por fora, na boa desenvoltura religiosa, naquilo que cantam, pregam, falam e ensinam. A proposta não é essa. A proposta que nasce aqui dentro: Deus, eu tenho uma aliança contigo de compromisso, e enquanto viver, viverei para a tua glória, Senhor. Viverei para o teu louvor, ó Pai. Decido ser o melhor marido para a glória do teu nome. Decido ser o melhor pai, o melhor profissional. Decido ser o melhor cristão. Decido ser o melhor crente para servir, Deus. Porque o Senhor me salvou como teu filho, não para ser servido. Ser seguidor de Jesus é servir. E Deus, eu nos meus caprichos egoístas e individualistas não tenho usado o meu dom para a tua glória, para servir os meus irmãos. Deus, eu quero ser servido hoje. Eu me arrependo, porque eu tenho um compromisso contigo, e os dons que tu me deste é
para abençoar o teu povo, abençoar a tua igreja. Eu quero usar para o teu louvor, Deus, a consciência do compromisso. Começa a mexer comigo. E começa a me mostrar que a tua obra em mim é lá dentro no coração. Para ser um homem santo, que embeleza a tua glória. Um homem que diz não ao que é errado. Um homem que diz não a si mesmo. Um homem que decide servir ao Senhor, servindo as pessoas. Pai, me cura, me restaura, me transforma. Não permita, Senhor, que eu seja engolido por uma cultura de descompromisso. Como é que você quer ver a sua vida, irmão? Deixa eu dizer algo para você. A nossa sociedade diz: viva do jeito que você bem entende. Faça o que der na sua cabeça. Você é dono do seu nariz. Viva segundo o que você achar de melhor. Pois digo algo para você: chegará um dia em que você e eu estaremos diante do Eterno. E nesse dia prestaremos conta da nossa vida. Se não existisse um Deus sobre todas as coisas, cada um viveria do jeito que bem entende. Mas há um Deus. Eu termino agora dizendo algo para fechar. Quando Salomão escreve o livro de Eclesiastes, e ele escreve o livro de Eclesiastes no final da sua vida, ele faz uma avaliação sobre a vida. Se você ler o livro de Eclesiastes, ele é o livro mais mal-humorado da Bíblia. Salomão chega à seguinte conclusão: